Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, vamos falar sobre a história de Vitória da Conquista, 182 anos de emancipação. Vamos conversar com Anderson Macena. Ele é licenciado em História pela UESB e atualmente coordena o acervo do Museu Regional de Vitória da Conquista, Casa Henriqueta Prates. Para falar sobre essa história, Anderson, que é registrada aí a partir de 1730, quando chegam os portugueses, vamos voltar nesse período, né? Como é que era essa terra, quem vivia por aqui? Onde está localizado o município de Vitória da Conquista, era uma faixa territorial extensa, conhecida como Sertão da Ressaca. E aqui nessas terras habitavam os povos originários, que se dividiam em 3 povos indígenas, os Mongoiós, os Pataxós e os Imborés. Esses 3 povos indígenas tiveram várias batalhas entre si, principalmente os Mongoiós e os Imborés, que tinham uma relação mais conflituosa entre eles. O motivo desses conflitos não eram por dominação de terra em si, e sim mais voltadas às questões de sobrevivência, já que a área conquistada era utilizada para o plantio de alimentos para a comunidade indígena vencedora. E por que que os portugueses vieram para cá? Ou seja, como aconteceu a chegada dos portugueses aqui no Sertão da Ressaca? A chegada do colonizador português a essa região está ligada à exploração de metais preciosos, principalmente o ouro, e também à dominação de terras. O colonizador português João Gonçalves da Costa chega à região como membro da campanha de João da Silva Guimarães, em busca de ouro nas minas da região do Rio das Contas. Após o esgotamento dessas minas, João Gonçalves parte em busca de novas minas na região junto a um grupo de soldados. E quem foi exatamente João Gonçalves, Anderson, já que esse personagem é tão marcante na nossa história? João Gonçalves da Costa era um preto forro, um ex-escravo, que após ser liberto prestou juramento à coroa portuguesa, e assim agia em nome de Deus e em nome do rei de Portugal. Ao chegar a essa região, João Gonçalves passou a enfrentar os povos indígenas que aqui viviam. Primeiro os Imborés, e essa dominação dos Imborés se deu com a ajuda dos Mongoiós, que se aliaram aos colonizadores portugueses. E nesse período ocorreram muitos conflitos por aqui, não é verdade? Alguns bastante famosos, inclusive. Entre muitos conflitos que aqui aconteceram, entre portugueses e indígenas, o relato histórico mais conhecido em nossa cidade é o Banquete da Morte, que foi quando João Gonçalves promoveu um banquete com muita comida e bebida aos índios, ao saber que muitos de seus homens estavam sendo mortos pelos indígenas devido aos constantes conflitos. Muitos índios morreram envenenados por conta da bebida, e outros foram atacados por João Gonçalves e seus homens enquanto estavam bêbados. Esse Banquete da Morte, você me disse que aconteceu aí por volta de 1782. E os sobreviventes dessa chacina, Anderson? Muitos dos índios que sobreviveram fugiram para a região sul da Bahia, principalmente para as cidades de Ilhéus e Porto Seguro. Já os que ficaram foram escravizados pelos portugueses. A partir disso, o Arraial da Conquista começou a se consolidar lentamente no local onde ficava a aldeia dos Mongoiós, no qual passou a ser conhecido como a Rua Grande, sendo o sítio urbano original de Vitória da Conquista, que é onde atualmente está localizados a Praça Tancredo Neves e a Praça Barão do Rio Branco, e também próximo às margens do Rio Verruga, que atualmente está canalizado e que segue seu curso no subsolo da Rua Ernesto Dantas. E como é que aconteceu o desenvolvimento desse arraial? A busca pela posse de terra está ligada pela difusão da fé cristã. E a primeira igreja em devoção à Nossa Senhora das Vitórias, padroeira de nossa cidade, começou a ser construída por volta de 1803 na Rua Grande, bem como novas casas construídas pelas famílias dos colonizadores, que fundaram fazendas aqui na nossa região. E para atender essa necessidade dessa população que está em crescimento, um pequeno comércio começou a se desenvolver no Arraial da Conquista. Já em 1840, o arraial ele foi elevado à categoria de vila e passou a se chamar Imperial Vila da Vitória, e também foi desmembrado da Vila de Caetité. Ou seja, a Vitória da Conquista era arraial do município de Caetité, hein? Muita gente não sabe disso. Quando é que aconteceu essa emancipação, Anderson? O seu funcionamento ele tem início em 9 de novembro do mesmo ano, e quando foi instalado a Câmara de Vereadores. E é nessa data que comemoramos anualmente a emancipação política de nossa cidade. E quais eram as atividades econômicas desenvolvidas nesse período, Anderson? Além do gado, produzia-se aqui na região, o algodão, o óleo de copaíba e alimentos necessários para a subsistência dos moradores. Os escravos formavam a principal mão de obra nas lavouras, além de vaqueiros. E o desenvolvimento do comércio nessa região também aconteceu através da feira e da instalação de armazéns. E quando foi que oficialmente aconteceu essa emancipação?
Em 1891, né, após o Brasil se tornar república, a vila virou cidade, e foi quando ela passou a se chamar Conquista. Já no século XX, Luciano, conforme a cidade foi crescendo economicamente, ela foi ganhando novos contornos de progresso, né? Tais como a fundação do primeiro jornal em 1910, a chegada do primeiro cinema em 1912 e a construção da Santa Casa de Misericórdia em 1914, aumentando assim a estrutura que a cidade oferecia à sua população da época, né? E o comércio e serviços, como é que eles contribuíram para esse desenvolvimento? Já na década de 1920, Conquista já tinha sua relevância dentro do nosso estado, né? E já era considerada uma cidade grande, possuindo 16 distritos em seu entorno territorial. E a partir daí o comércio passou a se destacar, né, pela pecuária e pela venda de produtos agrícolas, além, é claro, do intercâmbio de outros produtos, como tecidos, perfumes e utensílios diversos que eram trazidos pelos tropeiros. Que outros acontecimentos favoreceram esse desenvolvimento nessa época, Anderson? A localização geográfica, ela ajudou muito o comércio local, que foi potencializado com a construção do trecho que ligava Ilhéus a Bom Jesus da Lapa, né, a atual Avenida Brumado, na década de 1940, e posteriormente com a abertura da Rio Bahia, que teve sua obra concluída em 1963. E essas rodovias foram muito importantes para o crescimento populacional da nossa cidade, visto que o município passou a receber novos moradores vindo de outras cidades, mas também de outros estados, principalmente da região Nordeste. Até aí a gente está falando de Conquista. E o nome Vitória da Conquista? Quando é que ele surge e por quê? Em 1943, a cidade ela teve seu nome modificado, né, por conta de uma lei estadual, e passou a se chamar Vitória da Conquista. E aí, a partir da década de 70, a economia de Vitória da Conquista ela se consolida através das lavouras de café, que se multiplicaram na região, né, lhe dando uma fama de região cafeeira a nível nacional. Posteriormente, Conquista começou a se destacar como cidade grande a partir do desenvolvimento de novas estruturas para a economia, como a criação do Centro Industrial dos Imborés, a construção do aeroporto Pedro de Otacílio de Figueiredo, em 1979, a chegada da Faculdade de Formação de Professores, que acabou dando origem ao UESB, né, na década de 1980, e a construção de hospitais, como o Isaú Matos e o Hospital Geral, na década de 1990, e a inauguração do Anel Viário em 2002, e fazendo assim com que Conquista se tornasse a terceira maior economia do nosso estado. Esta importante figura da nossa história que foi Henriqueta Prates. Henriqueta Prates dos Santos Silva nasceu no dia 30 de abril de 1863, na Fazenda São Pedro, que atualmente está localizado no distrito dos Campinhos. E com 20 anos de idade, ela se casou com um comerciante de tecidos, o senhor José Sátiro dos Santos, e teve 7 filhos. Dentre eles, o mais conhecido é o médico Otávio Santos. Dona Henriqueta ficou viúva muito jovem, e aos 30 anos, com a morte de seu marido, ela passa a ser líder da família e tomar decisões na casa, desempenhando um papel que era totalmente masculino na época. Ela ficou conhecida também pelos gestos caridosos, né, com vários exemplos aí na história. Como quando ela abrigou enfermos de tempos de pandemia em sua casa, como na epidemia de gripe espanhola, em 1918, e de varíola, em 1920, além de outros gestos muito importantes em seu tempo, né? Henriqueta tinha um papel de conselheira e que ganhou fama por toda a nossa cidade, né? Tornando suas palavras muito importantes para a nossa comunidade e levando a se tornar uma pessoa pública, que também era um papel masculino na época. E como foi a atuação política de Dona Henriqueta Prates, Anderson? Já na política, ela também se tornou líder e conselheira, e era procurada por políticos locais e regionais para partilhar opiniões e decisões. E a Casa Henriqueta Prates, como é que ela surge e como se tornou o museu? Ela foi construída por volta de 1883 e está localizada na antiga Rua Grande. E a casa abrigou, durante anos, né, algumas gerações da família de Dona Henriqueta e hospedou parentes e amigos também. Os objetos que nós temos lá hoje, que pertenceram a Dona Henriqueta, eles foram preservados por sua neta, Dona Edil, e atualmente ajudam a contar um pouco mais sobre a história tanto da família como também da nossa cidade e da época, né? E aí, quando Dona Henriqueta faleceu em 1957, ao longo dos anos na casa, né, funcionou uma galeria de arte, um arquivo municipal e desde 1991 abriga o Museu Regional de Vitória da Conquista. E atualmente, no nosso acervo, né, ele é composto por móveis, por obra de artes, por imagens, por documentos e por livros que ajudam a contar a história tanto da nossa cidade como de cidades da nossa região.
E para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a você, Luciana, pela oportunidade e contar um pouco mais da história de nossa cidade aqui. E também gostaria de convidar todos os ouvintes para que possam visitar o Museu Regional de Vitória da Conquista, né, a Casa Henriqueta Prates, que fica localizado em frente à Praça Tancredo Neves, ao lado do Shopping Conquista Center. E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Anderson.